Espera aí, irmão. Que o meu voltou em 1 João aqui por causa do vento. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Senão, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a teu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pode sentar-se. Quando nós pensamos em voltar às origens, quando nós pensamos em praticar tudo aquilo que nós fazíamos, voltar ao início, aos primórdios, e não somente da nossa fé, mas de tudo aquilo que nós temos como irmãos, como filhos de Deus que somos. E eu quero voltar às origens esta manhã com você, para falar de algo extremamente perigoso, que é o esfriamento espiritual. Eu gravei o devocionais desta semana em cima desse texto. Eu assisti a mensagem, não assisti o culto na hora, porque na hora do culto eu estava com o André na Bahia, nós estávamos dando um treinamento, e deixa eu mostrar para você o que é que Deus está fazendo. Nós fomos lá, a igreja é uma porta dessa, mais ou menos até aqui assim, 40 pessoas. Quando descemos no aeroporto, em Petrolina, o Espírito Santo me disse: você está indo nessa igreja pela primeira vez, mas você não pisará lá mais. Falei: senhor, está de brincadeira, eu nem cheguei. Falei para o André: precisamos orar, o Espírito Santo está me dizendo isso. O casal pegou a gente, chegamos para dormir 3 da manhã. Na hora que cheguei na casa do casal que nos hospedou, na hora que eu orei, o Espírito Santo disse: eles têm que sair do lugar que eles estão. Amém, Senhor? Sentamos para tomar café às 9, né, André? Sabe que hora que nós levantamos da mesa? 4 da tarde. Nós sentamos, tomamos café, comemos um cuscuz. Cuscuz estava melhor lá, com patinho moído, estava melhor do que fígado de bode. Começamos a conversar, a pastora da igreja chegou e continuamos conversando, e fizeram o almoço e nós continuamos conversando, e fomos até 4 horas da tarde, e aí, quando ela levantou e foi embora, e nós fomos tomar um banho para ir para o primeiro culto, Deus falou de novo: você entendeu por que é que eles têm que sair? Eles entraram numa caverna, e você está aqui para tirar eles da caverna. Falei: eu? Como é que eu dou um recado desse? Fizemos o culto, glória a Deus, aleluia, fizemos um apelo, aquele monte de gente no altar, pessoas de idade foram para o altar, respondendo o chamado de Deus, meu coração ficou quebrantado. Domingo de manhã, acordei, liguei o notebook, peguei a palestra que eu ia dar, o Espírito Santo falou: desliga, pode desligar isso aí, não é nada disso que eu quero para a minha igreja. Eu fechei o notebook, nem desliguei, eu só fechei o notebook, pus a mão em cima da minha Bíblia, falei: Senhor, o que tu queres? E Deus me falou: vai em Josué. Fui em Josué. É esse o texto.
E aí Deus começou a me dar um monte de coisa. Eu estava dando aula no seminário, eu peguei a lista de chamada do seminário e comecei a escrever o que Deus estava falando comigo. Chegamos para a igreja, líderes, 18 irmãos lá, liderança da igreja. Eu li o texto de Josué e falei para eles, o que isso tem a ver com a sua igreja? O que isso tem a ver com vocês aqui em Juazeiro? Eu nunca vim aqui, o André nunca veio aqui, é a primeira vez que nós estamos pisando aqui, mas o que esse texto tem a ver com vocês? E eu falei, os pastores não vão falar. O pastor Denival não vai falar, a pastora Joyce não vai falar, só os irmãos vão falar. E os irmãos começaram a falar. E eu fui anotando. Quando eles terminaram de falar, eu peguei o papel e mostrei para eles assim, ó. E aí eu contei o que Deus tinha falado para mim. E eles começaram a chorar. E eu vou resumir a história para você. Quando nós saímos de lá domingo à noite, nós já fomos em um lugar novo, oramos num salão e estamos em negociação com o salão para poder mudar a igreja de lugar, porque era o que Deus queria para aquele lugar. O grande problema é que nós não estamos mais obedecendo, nós estamos achando que é coisa da nossa cabeça e não estamos obedecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você já leu a Bíblia e talvez passou desapercebido. Quando o povo saiu do Egito, quando Deus pegou Moisés, fez todas aquelas pragas e levou eles para sair do Egito, Deuteronômio capítulo 3 vai dizer o seguinte, em 11 dias, repete comigo, 11 dias. 11 dias eles saíram do Egito e ele estava ao pé de Cades Barneia para entrar na terra prometida. Mas por causa da desobediência, eles ficaram 40 anos. Em 11 dias eles chegaram até a terra prometida. Mas foram desobedientes àquilo que Deus tinha falado, àquilo que Deus tinha mostrado. E nós precisamos tomar cuidado para que esse exemplo de desobediência não inculque em nós o que esta geração está passando. Porque, irmão, esta igreja de Éfeso não é uma igreja qualquer e não é à toa que Jesus está falando com João primeiro sobre a igreja de Éfeso. Olha os pastores que pastorearam lá: Paulo, Apolo, Timóteo e João. O apóstolo João. Não foi uma igreja qualquer. Os bambambam pastoreou essa igreja. Você sabe onde Maria morreu? Você lembra do que Jesus falou para João e para Maria aos pés da cruz? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Você sabe onde Maria morreu? Sabe onde? Em Éfeso. Você sabe quem cuidou dela? João. Até o fim. João pastoreou essa igreja. João morreu por idade, mas João foi colocado vivo dentro de um tanque de óleo na ilha de Pátimos e perdeu toda a pele do corpo queimado pelo óleo. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje? Por isso que nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos tomar cuidado com esse perigo do esfriamento. Quando ele fala, não quero tratar sobre voltar ao primeiro amor, que foi tratado domingo passado, mas eu quero falar com você, para nós tomarmos alguns cuidados, quando Jesus, em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12, joga aí para mim, Rafael, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12, quando Jesus faz uma advertência sobre o fim dos tempos, Jesus fala exatamente sobre isso, olha lá, você pode ler comigo? E por se multiplicar, você sabe o que Jesus está dizendo com esse texto? O que multiplicou hoje? A maldade multiplicou? Nós estamos envoltos num mundo de pecado. E você sabe qual é o perigo? É que nós achamos que isso está bom, é que nós achamos que isso é normal. Por isso que o amor vai esfriar, porque nós nos acostumamos. Não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que você está pecando, mas nós nos acostumamos com o pecado que tem no mundo. Nós nos acostumamos em ver um monte de coisa errada. E aí, irmãos, há uma menina chamada Aimee Rocha, que discutimos até no seminário. Eu entrei no Instagram dela,
eu entrei no YouTube, assisti todos os louvores delas e curti todos os louvores dela. E aí tem uns idiotas que se dizem pastores, criticando a menina, porque ela só falou a verdade. O evangelho é de fariseu, sim, porque tem um monte de criança morrendo hoje, enquanto os pastores estão andando de Mercedes, enquanto os pastores estão abrindo igreja nos Estados Unidos, só por causa do money. Aí vem criticar a menina, vai se converter, seus miseráveis. Eu curti, entrei no Spotify, eu revirei onde aquela menina tinha coisa e ouvi todos os louvores dela e curti todos os louvores dela e paguei. Para quê? Porque é um tapa na nossa cara. Nós devíamos ter vergonha em um país que se diz cristão e crianças de 5 anos são prostituídas, são mortas, seus órgãos são arrancados. Se fosse teu filho, o que é que você faria? Com o filho dos outros é fácil. Se fosse teu filho, por se multiplicar a maldade. A maldade multiplicou, gente. E o perigo é nós acharmos que tudo isso está normal. Entenda, não quer dizer que você está pecando. Mas você não acha que o pecado é problema mais. Você acha que é normal mentir. Você acha que é normal passar a perna. Você acha que é normal matar uma criança de 5 anos e tirar o rim dela, e tirar o coração dela, e vender os órgãos. Irmão, isso não é novo. Isso foi denunciado há uns 3 anos atrás. O que fizeram? Nada. Foi denunciado há uns 3 anos atrás. A questão não é política, gente, pelo amor de Deus. Era o outro governo, não fizeram nada. Ela só denunciou de novo. Aí, em vez de nós tomarmos vergonha e nos unirmos como igreja, nós vamos para o YouTube ficar brigando com a menina. Que bando de fariseu que nós somos. Sabe o que me alegra? É que Jesus com os fariseus, Jesus dava voadora, Jesus dava na cara deles. Jesus não brincou com fariseus. Jesus é amor, Ele veio como cordeiro, mas Ele vai voltar como leão. Não é só que nós cantamos ruge o leão, Ele voltará para receber aquilo que é dele. Irmãos, quem assistiu Crônicas de Nárnia? Quem lembra? Quando Aslan, lembra do Aslan? O leão vai conversar com a capeta lá, que é aquela branquela lá, né? E vai resgatar a vida de Pedro. Lembra do Pedro? Terrível aquele Pedro, igual eu e você. Aí, olha só. Quando o papel do inimigo lá pergunta para Aslan: como é que eu sei que você vai cumprir a sua palavra? O que o leão faz? Quem lembra? Porque ele sai dali, decidido a morrer, fica tranquilo. Para pagar a vida de Pedro. O que o leão faz? Quando o inimigo fala: qual é a certeza que eu tenho que você vai cumprir a tua palavra? E C.S. Lewis traduziu o Apocalipse de uma maneira fantástica. Simplesmente, Aslan vira e... porque o Jesus, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, virá como leão para cumprir aquilo que me promete e levar aquilo que é dele. Irmãos, o grande perigo que eu e você estamos enfrentando hoje é de nós acharmos que o pecado é bom, que o pecado vale a pena, que o pecado é certo, e por isso, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfria. Por isso que nós precisamos voltar à origem. Tem um louvor, um hino, que ele diz assim, ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu. Para quê? Para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, meus pecados.
Foi ali. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas o que aconteceu? Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz? Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigando. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Se coloque de pé para a gente terminar de cantar ele. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Mas o que eu fiz? Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Meus pecados castigando em Jesus. Sentar-se. Obrigado, Gui. Por que nós paramos de cantar esse hino? Por que nós paramos de cantar esse hino? Por que nós paramos de cantar esse hino, gente? Eu vou te dizer por quê. Porque tudo ele fala é que eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou desprezível, eu não sirvo para nada, eu não valo nada, mas a graça, sabe por que nós paramos? Porque nós não queremos mais falar de pecado. Porque nós nos acostumamos com o pecado. Há tanta desgraça que a gente esquece que há um monte de coisa boa acontecendo. Há tanta coisa ruim que a gente tira os nossos olhos das coisas boas que estão acontecendo. Não é só nós, você sabe o que alegra o meu coração? Não é só nós que estamos fazendo coisas boas. Tem um monte de gente fazendo coisa boa. Essa igreja que nós fomos em Juazeiro, o pastor chegou, a esposa do pastor adoeceu, pegou um câncer. O pastor, os médicos lá de Juazeiro falaram assim, ó, se você não for para São Paulo, sua esposa vai morrer. Então ele entregou a igreja, chamou o superintendente, entregou a igreja, pegou a esposa dele e veio para São Paulo há 3 anos atrás para cuidar da esposa com câncer. Graças a Deus ela está viva. Pastor Fábio e pastora Márcia. Fez o tratamento, mas ele não voltou para lá mais. As pessoas saíram da igreja, a igreja tinha uns 150 membros. As pessoas foram embora e sobrou um grupo de 20 pessoas. Esse casal que hoje são os pastores, tinham 5 matérias no seminário. O superintendente foi à casa deles e falou, fecha a igreja, caça um lugar para vocês congregar. Só tem uma igreja do Nazareno na cidade de 230 mil habitantes. Fecha a igreja, pai. A irmã falou, pastor, não é boteco, é uma igreja. Tem 20 pessoas aqui. Como é que eu fecho? Eu mando eles para onde? E se eles se desviarem? O pastor queria que fechasse. A irmã falou não. O marido dela queria que fechasse, que eles não eram pastores. Ela falou, não, nós vamos cuidar desses 20.
E agora eles estão com 40. E aí Deus nos leva lá para mudar tudo. E começar tudo de novo. Pagamos a passagem, pagamos nossos custos. E ainda no final ela deu uma oferta. Pastor, nós queremos honrar o senhor. Eu falei, não precisa. Ainda me deu uma oferta. O senhor comeu um pão de queijo no aeroporto. Bom, eu vou pegar para honrar vocês. Irmãos, há um monte de gente fazendo coisa boa. Há um monte de gente lutando para fazer. Por que que nós precisamos tomar cuidado com esse esfriamento? Nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos voltar ao fervor. Nós precisamos voltar à alegria. Nós precisamos voltar a adorar. Nós precisamos lembrar que nós éramos desprezíveis, miseráveis, pobres, cegos e nus. O que nós merecíamos era a morte. Mas o que Deus nos deu foi a vida. Os meninos que vão para o Piauí comigo, eles já viram um monte de coisa lá que nós não concordamos. Eu vou há 13 anos. Esse ano nós fechamos 20 vagas. Só tem 4. 16 já estão preenchidas. O que alegra o meu coração é ouvir o que eu ouvi da diretora da escola no Piauí essa semana. Todas as escolas do Piauí querem mandar as crianças para o nosso projeto. Porque sabe o que a diretora disse na reunião da Secretaria de Educação? Sabe o que os professores falaram na reunião? Os alunos que vêm da Igreja do Nazareno, do projeto New Hope, os alunos são educados, os alunos respeitam os professores, os alunos aprendem melhor, as notas deles melhoraram depois que eles chegaram lá, e agora nós só temos 2 classes, há uma fila de espera de 40 crianças para nós construirmos outras 2 classes para recebermos, sabe por quê? Porque aonde o Evangelho chega, a mudança chega, a transformação chega, é por isso que nós sofremos retaliações, porque o mundo caminha de mal a pior. Mas nós precisamos tomar cuidado. Coloca aí para mim, Rafael, Lucas capítulo de número 8, versículo de número 13. Quando Jesus conversa com os discípulos a respeito da parábola do semeador, quando ele está explicando para os discípulos, que os discípulos não entendem nada. Os discípulos estão caminhando com Jesus, mas eles não entendem. Aí depois, todo mundo vai embora, eles perguntam para Jesus, mas o que o senhor queria falar daquilo lá? Não é só nós que não entendemos, gente. Os discípulos também não entendem. Ontem eu estava em Americana com a minha esposa ministrando numa igreja batista. E eu falei que quando chegar no céu, não é aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir, que eu vou abraçar papai, abraçar Jesus, Espírito Santo, vou dar um beijo, no Espírito Santo, vou dar um croque em Adão, mas eu quero conversar com Pedro. Quero perguntar para ele o que ele sentiu quando ele andou sobre as águas. Porque a gente fica olhando só que ele afundou. Mas quantos tinha no barco? Quantos? Quantos andaram? Aí a gente só olha que afundou, mas a gente não olha a experiência do cara. Eu queria perguntar para ele, como é que foi pôr o pé na água e você não afundar? Você imagina a experiência? Mas eles estão diante de Jesus e eles não entendem a parábola. Olha o que diz o texto. Jesus fala sobre a semente e eles diz: algumas sementes vão cair sobre as pedras. São aqueles que recebem com alegria, mas eles não têm, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, o que acontece? Nós começamos bem. Nós começamos a correr bem, mas nós não aprofundamos o relacionamento com o Senhor. E como é que nós aprofundamos o relacionamento com o Senhor? É ouvindo louvores, é lendo a palavra, é ouvindo a palavra. A fé vem pelo... Olha que interessante. Quando Paulo escreveu isso, foi no ano 65. E ele já disse que era para ouvir a palavra. Pastor, eu não gosto de ler. Não tem problema. Ouça.
Há um monte de aplicativo para você ouvir a Bíblia. Pastor, eu tenho sono. Isso é preguiça. Sabe o que é isso? É apatia espiritual. É desculpas que nós damos. Por isso que nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos tomar cuidado com a frieza espiritual. Nós precisamos criar raízes. Nós precisamos ter relacionamento. Voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é isso que a Bíblia diz. E as outras coisas vão ser acrescentadas se nós amarmos a Deus. Eu dei aula agora sobre novos movimentos religiosos, que não pode falar mais o nome antigo da matéria. Apesar que eu já falei um monte de coisa aqui que talvez não podia, né? A matéria chamava seitas e heresias. E agora mudou para novos movimentos religiosos. Você sabia que Jesus falou mais sobre Mamon do que sobre o diabo? Jesus não falou que é um perigoso servir a Deus e o diabo. Jesus falou? Mas Jesus falou que é perigoso servir a Deus e a Mamon. E você sabe para onde essa geração está indo? Servindo a Mamon. Nós não criamos raízes, nós desistimos, nós abandonamos, nós começamos bem e nós não aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. E não há como você aprofundar o seu relacionamento com Deus se não ouvir as coisas de Deus, se não meditar na palavra de Deus, se não entender que isso daqui é primordial para o corpo. Coloca aí para mim, Rafael, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Isso daqui é primordial para o corpo. Por isso que nós trouxemos o culto no lar para quarta-feira, para que você vá. O Rafael perguntou aqui, 3 pessoas levantaram a mão que vão no culto. Irmão, acorda! A igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser fechada. E para onde é que nós vamos? O que nós queremos não é que você esteja no culto no lar. Nós queremos preparar você para o pior que vai chegar. Porque vai chegar. Não fique imaginando você que o sinal da besta vai estar aqui, que o chip vai ser implantado. Não, irmão, acorda. O sinal da besta já está aí. E quando ele se manifestar, todos nós vamos aceitar. E talvez seja essa desgraça aqui, ó. Não é o chip da Claro, como o Rafael brincou comigo. Não é o chip da Vivo. É que nós já aceitamos o sistema. Testa significa conhecimento. Mão direita significa autoridade na Bíblia. Então ele vai travar uma guerra no conhecimento e vai ter autoridade. Não é que a gente vai fazer cirurgia, um monte de gente. Acorda, irmão. Lembra que o Apocalipse é figurativo. É simbólico. Cabeça, conhecimento. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, dizendo: tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí o que que nós nos ocupamos? Nós nos ocupamos de TikTok, nós nos ocupamos de um monte de porcaria aí que serve para quê? Para quê, igreja? Para tirar a gente do foco, só para nos distrair e nós não entendermos por que que a igreja não canta. Porque você está vindo para um funeral e o funeral é seu. Você está morto, você está morta, você precisa reviver. Domingo que vem nós vamos voltar às origens e eu vou falar sobre adoração. Mas o funeral é seu. E talvez vai ter mais alegria no teu funeral do que na tua própria vida, porque você não viveu o que valia a pena ser vivido. Irmão, se eu morrer hoje, eu morro com alegria no coração de ter cumprido tudo aquilo que Deus me chamou para fazer e continuo fazendo com alegria. Ontem estava lá, pasme, Deus está falando numa igreja batista, e eu recebi 2 recados de Deus. Eu falei: é Deus mesmo, que batista não dá recado para ninguém não, irmão. Tá, pastor Givaldo? Não. Mas dei a palestra, oraram por nós, fomos tirar uma selfie para comer. Aí o irmão chegou, nem conseguimos comer, eu e minha esposa, porque os irmãos não deixavam a gente comer. Falou: pastor, quando o senhor estava lá dando a palestra, o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que dar um recado para o senhor,
eu ir embora sem falar para o senhor. Mas Deus falou que eu tenho que falar. Então não sei se o senhor vai querer ouvir, se o senhor vai aceitar, mas o recado é esse. Falei, irmão, glória a Deus, eu recebo. Beleza, conversamos com a esposa, e veio outros casais, estamos cumprimentando todo mundo para ir embora. Todo mundo no bom sentido, né? Um irmão passa, simples, né, meu amor? Simples, uma pessoa simples. Deu um abraço em nós, me deu um beijo, idade para ser meu pai. E eu fiquei depois pensando no quarto, ontem à noite. Falei, meu pai nunca me deu um beijo. E Deus usou um irmão na igreja hoje para me dar um beijo. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó pastor, obrigado aí pela palestra. Deus abençoe a vida do senhor. E quando o senhor fizer isso, que foi o que o outro tinha dado o recado, o senhor volta aqui para falar para nós. Eu olhei para minha esposa, falei, há alguma dúvida que é Deus? Os dois não conversaram, os dois não ouviram o que um falou para o outro, mas os dois me deram, um deu o recado, o outro trouxe a confirmação. E à noite eu falei em casa, e Deus já deu os temas, e agora a gente vai começar a trabalhar. Não tem raiz. Nós precisamos voltar a Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você pode ler comigo ali? Não deixemos como, pelo contrário, que dia se aproxima? A volta de Jesus. Na minha versão vai dizer que cuidemos uns dos outros. Como é que a gente cuida um dos outros? É na comunhão. Por que o diabo está nos distraindo? Para que a gente não tenha comunhão mais, para que a gente não precise da igreja, para que a gente assista pelo YouTube. Você pode ouvir palavras muito melhores pelo YouTube, mas não tem relacionamento. A hora que você precisar de um atendimento pastoral, o pastor do YouTube não atende. Mas o diabo está nos levando para lá. Eu preguei numa igreja recentemente. E normalmente eu vou pregar nessa igreja em outra cidade, aniversário, alguma coisa assim. E eu chegava lá, tinha uma parafernália. Você chegava, você já tinha que dar o tema da mensagem, o texto que você ia pregar. Aí uma das vezes eu até brinquei, eu falei, pastor, e se Deus mudar tudo? Não, se mudar, você fala na hora da mensagem lá, que daí os meninos se viram e mudam. Há 20 dias atrás eu fui pregar lá de novo, no meio da semana. Cheguei lá, não tinha mais nada. Não tinha nenhuma câmera, não tinha mais nada. Fiquei quieto. O culto começou a rolar, mas você fica quieto, mas incomodado, né? Pelo menos eu. Eu falei, pastor, cadê as câmeras? Porque ele tinha gastado uma nota naquilo. Ele falou, não estou transmitindo culto nenhum mais. Quem quiser assistir culto, vem para a igreja. Quem quiser assistir lá, assiste de outro. O meu não transmito mais. Porque esse povo fica assistindo lá e depois fica comentando um monte de coisa. Eu tenho que ficar perdendo meu tempo no meio da semana para ficar respondendo comentário, entrando em briga de YouTube. Ele falou, tem mal o que fazer. Aquilo lá está me distraindo de cuidar da igreja como eu deveria cuidar. Então catamos tudo e guardamos. Se Deus mudar a visão, a gente muda tudo. Não deixemos de congregar. Sabe por quê? Quando nós começamos, nós íamos à igreja com alegria, nós íamos à igreja com fervor, nós íamos à igreja, irmão, nós não víamos a hora de chegar o dia do culto. E agora parece que estar na igreja é um peso. O diabo está conseguindo, o diabo está vencendo, porque, irmãos, você está caminhando a passos largos para o esfriamento. Por isso que nós estamos vendo a degradação da família, dos valores, da moral, da ética, do respeito.
E não acredite você que isso voltará com política, nenhum deles. Isso voltará apenas com a palavra de Deus. Porque se nós tirarmos a igreja da terra, o que vai sobrar dessa terra? Se com a igreja na terra nós estamos caminhando a passos largos para o fim, o que vai acontecer se a igreja não estiver mais aqui? Quem vai defender a família? Trisal. Normal. Normal não. É comum. Normal é um homem e uma mulher. Só que nenhum jornal publicou que um trisal desse daí esquartejou um homem. Duas mulheres esquartejaram um homem. Porque mulher também é ruim, irmão. Não é só homem que é ruim, não. Tem mulher ruim também. É só lembrar daquela que matou os pais para ficar com a herança. Que está para sair aí. E ainda vai ser juiz ainda. Ninguém divulga isso. Porque só divulga aquilo que interessa ao capeta. Só divulga aquilo que interessa ao pecado. Mas o que a igreja está fazendo? A igreja está aceitando tudo como se fosse normal. O perigo, 3 perigos que nós precisamos tomar cuidado com o esfriamento. O primeiro é não acostumarmos com o pecado. O segundo é nós precisamos criar raízes. O terceiro é não deixemos de congregar. Isso aqui é primordial para a vida do corpo. É no calor do corpo que não há nada que separe a atmosfera espiritual criada no ambiente de adoração. Eu pedi para o Juninho subir, começar o culto, sem nós lermos uma palavra, sem nós darmos uma introdução, porque nós estamos tão no automático, que a gente espera que o pastor vai subir, que alguém vai subir, vai ler uma palavra, vai falar bom dia, e vai cantar 3 louvor, e vai orar, irmão, acorda em nome de Jesus. Quebra esses dogmas. Voltemos às origens. Voltemos ao desejo. Voltemos à satisfação da presença do Eterno.